Olá, bem-vindos todos ao canal Espelho, Espelho Meu, onde você encontra mais saúde interna do que imagina existir. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fazer as pazes com a própria história. Muitas vezes a gente vive situações que envolvem sentimentos bem profundos, emoções bem conflitantes e nem sempre a gente consegue elaborar, integrar tudo isso naquele momento. A gente joga ali um pouquinho para baixo do tapete, ou melhor dizendo, para o inconsciente. O processo de hoje foi vivido pelo José, nome fictício para preservar a identidade do paciente, e a gente vai poder ver como a arte acessa essas memórias de uma maneira totalmente espontânea. O José é um homem de 54 anos, engenheiro de formação, divorciado, com 2 filhos já adultos, tem uma carreira longa e bem-sucedida num banco há mais de 30 anos, e a maior queixa dele nesse momento é que ele se percebe distante de tudo e de todos. Me disse que conseguiu da vida muito mais do que ele imaginava conseguir, mas que ele sente a vida dele bastante fria. Esse processo que a gente vai ver surgiu numa semana onde ele trouxe que a semana tinha sido muito banal, igual a todas as outras, e que ele não tinha nada de interessante para contar. Eu sugiro uma sensibilização, que é um fator bem importante para quem trabalha com imagens internas. Assim que ele termina esse primeiro momento, ele é convidado para preencher o círculo com cores e formas. O processo criativo é sempre bem livre. Algumas pessoas preferem falar e outras pessoas preferem ficar em silêncio enquanto elas desenham. Depende muito de cada um e também de cada dia. Nesse dia, o José resolveu conversar enquanto ele desenhava. Me disse, assim que terminou a sensibilização, que tinha visto uma imagem interna, que era uma maçã, que era isso que ele ia desenhar e que usaria somente o que ele considerava cores neutras. Enquanto ele desenhava, nós fomos conversando um pouco sobre o que essa imagem representava para ele, e ele me disse que nada. Que maçã não era uma fruta que ele gostava, pelo contrário, ele achava até bem sem graça, que a única coisa que surgiu um pouco à mente é que ele ia lembrando da infância, que muitas vezes quando um deles ficava adoecido, tinha um certo mal-estar, a mãe sugeria sempre que eles comessem uma maçã, que ela dividia a maçã no meio e que deixava sempre disponível ali por perto. Contou um pouco sobre essa mãe, disse que ela tinha cuidados muito afetivos com os filhos, cuidados concretos, e que ele gostava muito de sentir esse amor concreto. Mas que era bem estranho ele estar lembrando dessas coisas do nada, que no momento que ele chegou para a sessão, a última coisa que ele estava pensando era em maçã, infância e mãe. Ele continuou desenhando, reforçando um pouco as linhas, como se essa primeira imagem tivesse sido só um rascunho. E à medida que ele colocou esse amarelo bem no centro, ele percebeu que algo mudou e me disse: "Nossa, ficou completamente diferente. Eu vejo agora um olhar." A gente falou um pouco sobre esse olhar, ele me disse que percebia como um olhar bravo, um pouco assustador e que de algum modo lembrava para ele o olhar de um animal. No momento que eu fui começar a conversar um pouco mais, explorar um pouco mais essa questão do olhar do animal, o José estava um pouco comovido, parou de falar, voltou-se totalmente para a imagem, começou a fazer gestos bem diferentes, traços bem mais fortes, até ele completar a mandala e trazer essa imagem. Olhando para a imagem, ele me diz que vê a coruja triste, que dá um pouco vontade de chorar, que ele se lembra imediatamente da avó materna, com quem ele passava todas as férias de julho até ter uns 13, 14 anos. Que essa avó tinha sido alguém muito especial, que provavelmente as melhores lembranças da vida dele estivessem ali e que era incrível porque perto da casa da fazenda tinha uma árvore onde muitas vezes de fato pousava uma coruja. Ele e a avó saíam à noite muito quietinhos para chegar o mais perto possível e observar a ave, e que quando eles voltavam, a avó ficava com ele na varanda durante um longo tempo contando histórias. Que ele se sentia extremamente amado e que era um dos melhores momentos do ano.
Contou também que a avó tinha falecido quando ele tinha entre 17 e 18 anos, que ele tinha acabado de entrar na faculdade. Era uma faculdade muito exigente, que ele foi sendo levado pelas demandas, pela vontade de ter sucesso, pela vida que simplesmente foi acontecendo e que ele tinha apagado por completo todo esse pedaço da vida dele. Que no momento que ele tinha visto a coruja, que foi uma imagem que surgiu internamente, que ele chegou a sentir o cheiro do mato à noite na fazenda, que ele tinha se dado conta do quanto ele tinha deixado mesmo de sentir muitas coisas, que fazia mais ou menos 20 anos que ele não chorava e que ele estava muito surpreso, como as imagens foram surgindo sem que ele tivesse controle nenhum. Aqui, a imagem que surgiu começa a completar o sentido de ter surgido para o José hoje. Ela faz uma ponte, ela religa a experiência do hoje a uma história muito antiga, a memórias extremamente saudáveis, benéficas, afetivas e que o José de algum modo apagou por completo. Mostra também para ele o como durante algumas vivências, algumas experiências que ele teve, ele já estava desconectado dessa dimensão do sentimento. Importantíssimo a gente observar o quanto a arte, nesse caso, pode funcionar como ponte, ela salta no inconsciente e muitas vezes traz aquilo que é mais importante para a pessoa viver nesse momento. Se você tiver alguma experiência bacana com arte, se você quiser fazer alguma sugestão, alguma pergunta, se inscreve aqui no canal e conta pra gente. Um grande abraço e até a semana que vem.